Boa noite. A Psicologia do Trânsito 2021.2 P7. Tenho o prazer de apresentar a vocês a equipe Antônia, Maria Nube e Manuela Marinho. E o tema da nossa apresentação é a história da educação para o trânsito no Brasil. É uma tarefa difícil de falar, mas lendo sobre José Nilson Padilha Bueno, quando fala sobre a temática trânsito, o qual é relativamente recente na história do nosso país, mas para compreendermos melhor essa conjuntura, é importante que venhamos conhecer a estrutura mundial, a estrutura mundial e nacional que proporcionaram esse fenômeno. No final do século XIX, a partir da industrialização, a estrutura social na Europa começou a mudar, principalmente na concentração de pessoas no centro urbano. Tal fenômeno passa a ser percebido também no Brasil. Em 1993, quando no auge do governo Vargas começa a fase de industrialização no país. Nesse contexto, surge o primeiro Código Nacional de Trânsito com o objetivo de disciplinar a circulação de motorista e pedestre. Logo depois surge também um anteprojeto de educação no trânsito para as escolas. E seu objetivo também era viabilizar organização e execução de programas de ação a economia econômica, de ação econômica, melhor dizendo, de ação econômica do governo de 1964, 1966, novamente se levanta inviabilidade de investimento em ferrovias, e isso trazia pouco retorno para os cofres públicos, né? Já o padrão automobilístico rodoviário era reforçado por instrumentos tributários, e isso lhe trazia segurança, uma independência das restrições orçamentárias. Durante o regime militar de 1964 a 1985, segundo Salamone, 2004, cria-se
cria-se a obrigatoriedade dos órgãos gestores do trânsito para que, pelo menos uma vez por ano, realizasse uma campanha educativa de trânsito, responsabilizando também o Ministério da Educação e Cultura para a divulgação de noções de trânsito nas escolas primárias e médias do país. E agora a nossa colega Emanuela vai explicar para vocês como fizeram ou foram feitas essas divulgações e de que maneira foram produzidos material sobre a educação para o trânsito. Bom dia, dando continuidade ao que a Dona Antônia estava falando sobre a noção de trânsito. Nesse período foram criadas umas cartilhas mostrando umas regras básicas sobre o trânsito, né? Mostrando o comportamento, na verdade, do trânsito entre o motorista e o pedestre. Nesse tipo de concepção, a educação básica, que buscava envolver do trânsito, da escolha de situações, da segurança, a simplicidade, mostrava o simples do simples, essas cartilhas, que era mostrar os riscos que tinha entre o motorista e o pedestre. Porque estava vindo uma nova lei, onde seria acatado multas. Como, por exemplo, estava sendo obrigatório o uso do cinto de segurança. Então, o motorista que fosse pego em um carro sem estar usando o cinto de segurança, ele estaria sendo multado. Então, elas foram criadas para mostrar, para uma educação, ela veio antes das multas ser aplicadas, que era para mostrar à população sobre o que está a acontecer, né? Que seria uma breve educação. Tá? Este trabalho gerou um projeto de educação no trânsito, um processo de aprendizagem, onde levou na educação do trânsito nas escolas, fizeram os projetos nas escolas, nos motoristas profissionais, como táxi, ônibus. Fizeram também ações comunitárias, como trabalho na comunidade. Então, foram vários. Eles trabalharam esse projeto em escola, em comunidades, que era para levar informações do que era o trânsito, do que estava vindo para o trânsito, que começou em São Paulo. Essas regras foram criadas para a diminuição de acidentes, né? Tanto como motorista e pedestre. Porque, como se dizia, as pessoas andavam como aleatoriamente, não existia regra. Então, foram necessário criar essas leis, porque o aumento de carros foram aumentando, então começou aquela baderna, né? Então, aí foi onde foi criado novas regras. Então a população precisava ser educada nesse período para eles começar a seguir regras. Então essas regras começaram a ter punições, que seria as multas. Então cada condutor de carro, sendo pego pelo guarda de trânsito, então ia ser multado. Então começou a ter um equilíbrio, para começar a ter um equilíbrio entre acidente, para diminuir acidentes, mortes de trânsito. Aí, nesse período também entrou a sociologia, a psicologia, e teve várias campanhas, né, que era para a educação do trânsito, para poder começar a passar
como é que eu posso dizer, estão educando as pessoas do que seria o trânsito. Começou a passar as escolas com adolescentes de 14 anos, só que sobre o trânsito, na década de 80, eles começaram a realizar simpósios, congressos sobre o tema, sobre o trânsito, porque foi no ano de 1981, em São Paulo, começou. Foi um período de aumento muito grande de veículos, o tamanho da cidade foi ganhando, como é que eu posso dizer, aí a educação do trânsito foi ganhando mais cultura e velocidade, porque a cidade estava crescendo, a população estava crescendo, os veículos estavam aumentando e as pessoas precisavam ter essa concepção. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente deseja que sim, né? Em tempos tão difíceis como esses, nós desejamos que o equilíbrio, que a nossa saúde física, mental e espiritual esteja em dia, né? Então, meu nome é Maranúbia Felipe e fazendo parceria com Emanuela Marinho e também com Dona Antônia, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da educação para o trânsito no Brasil. Elas já iniciaram falando para nós que essa história ela não é muito antiga, pelo contrário, ela é bem recente, né? Então, o artigo que serviu para referência para o nosso estudo, ele é um artigo assinado pelo José Nilson Padilha Bueno e está contido lá numa cartilha que o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul publicou em 2010, né? E nessa cartilha, nesse artigo, as meninas já falaram que a história da educação para o trânsito no mundo diz que até o final dos anos 50, a educação para o trânsito ela não tinha como objetivo de formar o cidadão, de formar o condutor para o sentido educativo, né, para instrução. Mas sim, a preocupação nessa época, em todo o mundo, era de que houvesse uma forma mais disciplinadora, né? Então a preocupação naquela época era mais com a disciplina, era mais com a questão da tolerância, né? Que não era para ser tolerado os erros, então assim era mais uma forma punitiva. Só no final da década de 70, mais ou menos, é que uma maior quantidade de países eles começaram a se preocupar com a segurança viária, não só no sentido de punir, mas no sentido de instruir, de educar para o trânsito, né? Então, alguns países, por exemplo, como o Japão, como a Austrália, como a França, eles se destacam nesse processo, né? E conseguiram também equalizar, né? Leis mais severas, mas com a educação, né? Fazendo essa relação entre o trânsito e a educação para que se houvesse uma mudança no cenário daqueles países. Então, as meninas já disseram, né, e que a evolução histórica da educação para o trânsito no nosso país, ele vai passar por várias etapas. Então, o marco inicial dessa história vai começar em períodos distintos e que a gente tem como base lá o Estado Novo, que é aquela época, né, do período Vargas, governado pelo presidente Getúlio Vargas, e vai passar por outras etapas, que, como por exemplo a Nova República, pelo regime militar, né, pela ditadura militar, até chegar à abertura da política, que é esse momento histórico que a gente chama no nosso país, que é quando a Constituição de 88 ela foi promulgada. Até o ano de 2003 é que quando começa, de fato, o nosso país se engajar, se envolver com questões educativas, né? Então, o que a gente percebe nisso tudo? É que as ações pedagógicas desenvolvidas, elas não foram eficazes, né? A gente viu isso, as meninas já explicaram direitinho, que essas ações, elas não foram eficazes para o progresso da educação de trânsito, né? Para o trânsito. Mas nem por isso elas deixaram de ser importantes, né? Porque toda luta, toda transformação, ela tem os passos, né? E cada passo idealizado e realizado, mesmo que não fosse atingido o objetivo principal, que era a educação das pessoas, né? O sentido de conscientização, ainda assim serviu sim como base, como referência, como
passo para que esse objetivo pudesse ser alcançado ao longo do tempo, né? E a gente ainda está nesse processo. Então, esse artigo que nós utilizamos, que foi publicado pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, a gente já explicou, né? Ele traz um pouco dessa história da educação para o trânsito lá na região de Porto Alegre. Então, a nossa equipe pensou que fosse mais apropriado, que fosse mais pedagógico, a gente falar sobre a educação para o trânsito na Paraíba, né? Mais especificamente em Cajazeiras, que é onde está situada a nossa IES, né? A nossa instituição de ensino superior, que é a Faculdade Santa Maria. E é onde a maioria de vocês residem, né? Eu não resido em Cajazeiras, eu sou do Ceará. Enfim, então a gente trouxe um pouquinho sobre o programa Laço Amarelo, que é uma campanha educativa do Observatório Nacional de Segurança Viária, que também idealiza, né, uma outra campanha, que é o Maio Amarelo, que é uma iniciativa de educação para o trânsito e que Cajazeiras realiza desde 2014, né? Então, bora lá conhecer um pouquinho. Eu vou desaparecer da tela, tá? Mas vocês vão ficar ouvindo a minha voz ao longo da explanação toda, tá bom? Então, vamos lá. Então, a educação para o trânsito em Cajazeiras, ela passa aí por várias etapas, né, por vários marcos teóricos. A gente viu que essa campanha em si, ela realizada em 2014, foi iniciada em 2014, e é idealizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, né, que é uma instituição social que não visa fins lucrativos, e ela se empenha em contribuir, né, desenvolvendo ações para a diminuição dos números que são altíssimos de acidentes no trânsito no mundo, né, e no caso no nosso país também. E aí a gente tem 2 videozinhos, tá, para publicar para vocês mostrar, e a gente vai fazer isso agora. Bora conhecer um pouquinho sobre o Observatório Nacional. A Organização Mundial de Saúde chamou a atenção das autoridades do mundo todo para os números alarmantes de acidentes de trânsito. Perto de 50 milhões de feridos. Mais de 1 milhão de mortes só naquele ano. Estimativas indicavam que chegaríamos a quase 2 milhões de mortes anuais em 2020. Motivada por esses índices estarrecedores, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas estabeleceu o período de 2011 a 2020 como a década de ação pela segurança no trânsito. Os países foram convocados a reduzir em 50% o número de vítimas de acidentes de trânsito no planeta. No Brasil, um grupo multidisciplinar de profissionais se une para criar o Observatório Nacional de Segurança Viária, uma organização não governamental sem fins lucrativos com um único objetivo: diminuir os acidentes no trânsito no Brasil. Aqui, os números indicam quase 500 mil pessoas a cada ano entre mortos, feridos e inválidos permanentes no trânsito. Uma epidemia em que a prevenção só depende da atitude de cada um. Uma causa em que todos têm um papel a cumprir. Nesse tempo, o Observatório se constituiu como referência na luta por um trânsito mais humano no Brasil e no mundo, atuando em 4 frentes: coleta e análise de indicadores do trânsito em cada município. Advoca-se para influenciar nas decisões de ordem pública e na construção de leis. Estudos e pesquisas com foco na redução dos acidentes. E mobilização para a mudança de atitude em campanhas educativas e movimentos de conscientização como o Maio Amarelo, a mais importante iniciativa da sociedade para a redução de acidentes de trânsito, como ações no Brasil e em mais de 20 países. Figurando hoje como organização consultora especial do Conselho Econômico e Social da ONU, o Observatório tem cumprido seu papel em contribuir para a diminuição dos acidentes no trânsito. Ainda temos muito que avançar, mas sabemos que para atingir nosso propósito é preciso que todos participem. Qual papel você vai cumprir por essa causa? Observatório Nacional de Segurança Viária.
Pronto, então a gente viu aí, né, pelo vídeo, o que é o Observatório Nacional, e aí Cajazeiras adere ao programa Município Laço Amarelo, que, como a gente viu, é uma iniciativa também da campanha Maio Amarelo, né, e aí essa adesão ao programa se deu esse ano, né, no dia 23 de abril de 2021, que é quando o município de Cajazeiras ele passa a fazer parte desse programa, e com isso o município, que tem mais de 60 mil habitantes, né, um município muito grande, vai investir no debate, na construção de um trânsito mais seguro. Então, o Laço Amarelo, ele é um programa, como a gente viu, do Observatório Nacional de Segurança Viária, e tem essa função de fazer essa conscientização, né, gente, para diminuir esses índices que são altíssimos de acidentes no nosso município, no nosso estado, nossa região, no nosso país, no mundo. Então, dessa forma, a Superintendência de Cajazeiras, né, a Superintendência Cajazeirense de Transportes e Trânsito e a Prefeitura poderiam ter acesso aos materiais que a campanha publicitária divulga e tudo mais, né? Então, além da certificação que o programa dá, o município ele pode ter acesso a esses materiais, as pesquisas, dos dados estatísticos e montar o seu plano de trabalho, o seu plano de ação com base, com dados científicos. Isso é muito importante, né, pessoal? A gente atrelar e saber que a educação e ciência, elas têm que andar juntas, né? Tem que fazer parte uma da outra. Então, para fortalecer essa comunicação, o município de Cajazeiras faz esse acordo, essa adesão e lança aí a campanha. Então, nós temos aí, eu trouxe para vocês duas fotos, duas imagens, né? E estão referenciadas. Essa do lado esquerdo, essa campanha ela foi de 2019, né? Aí é uma imagem de um agente do trânsito fazendo aí a mobilização, a conscientização dentro da campanha em Maio Amarelo, né? E essa do lado direito é a imagem do Cristo Rei, né, que tão conhecida em Cajazeiras, iluminada com as cores do maio, que é o Maio Amarelo, né, a cor amarela. Então, o que é essa campanha? Aí já é um outro momento. Nós vimos que o município aderiu ao Laço Amarelo, né, para oficialmente ter acesso a todos os dados, a todas as publicações, e também ter o seu município coberto, né, por toda uma estrutura via satélite e tudo mais. Maio Amarelo é uma campanha que é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito e o objetivo é colocar em pauta para todos nós o tema trânsito, né, estimulando a participação de todas as pessoas, dos governos, das entidades, né, das empresas. Eita, acontece isso, né, gente? Pronto. Mas por que maio? Porque no dia 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Então, a partir desse mês, né, de maio, se tornou referência mundial para o balanço das ações que o mundo inteiro realiza. Então, a campanha Maio Amarelo vem daí. E por que é amarelo? Porque o amarelo simboliza a atenção e também a sinalização e a advertência no trânsito. Além de ser uma cor linda, né, gente? Aí eu amo amarelo. Aliás, é a minha cor preferida. Então, aí estão algumas das imagens, né, das campanhas. Essa daí é a Semana Nacional de Trânsito. Essa imagem, ela é desse ano. Então, o lema, né, o tema da campanha, todo ano tem uma campanha diferenciada. E o tema desse ano foi Respeito e Responsabilidade, pratique no trânsito. A Semana Nacional de Trânsito, né, ela acontece todos os anos, entre os dias 18 e 25 de setembro, e o objetivo é fazer esse incentivo, né, junto à sociedade para um trânsito mais seguro. Com essa proposta, o Observatório Nacional desenvolve muitas ações inspiradas, né, lá naquele tema que a gente viu, que é o Maio Amarelo, e esse ano o tema Respeito e Responsabilidade, pratique no trânsito. Então, como Cajazeiras faz parte da organização, porque assinou o documento e tudo mais, ela vai ter direito a utilizar todas as imagens, né, todas as fotos da campanha publicitária e dar sequência às ações que foram desenvolvidas e iniciadas no mês de maio. Então, instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro, em 97, essa semana ela promove, por meio de conscientização, os condutores, ciclistas, pedestres, um trânsito mais seguro. Então, tudo isso faz parte da história para a educação no trânsito, né? É importante que a gente diga que Cajazeiras também faz parte, está nesse processo, faz parte de toda essa história, dessa construção. Então, esse deve ser o momento em que todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito promovam ações de educação e conscientização para a segurança
de todos em trânsito. E é importante a gente lembrar que os pedestres, os ciclistas, os motociclistas também fazem parte do trânsito, não é só o motorista, né, o condutor. Então, o tema respeito e responsabilidade pratique no trânsito, as peças publicitárias que o Observatório criou, elas são disponibilizadas, né, para divulgação, e nós tivemos acesso a essas imagens porque nós nos cadastramos no site do Observatório, nos comprometendo de utilizar para fins educativos, né, que tem tudo a ver também com o nosso seminário, e aí a gente trouxe para compartilhar com vocês, tá bom? As palestras que o Observatório realiza também fazem parte dessa campanha, né, da Semana Nacional de Trânsito, e elas são ministradas por um representante do Observatório através do ambiente virtual, também através de momento presencial, mas seguindo as orientações de prevenção de combate à pandemia, né? Tem duração máxima de 1 hora e o objetivo é fazer a sensibilização de todos, né, de que vão participar e despertar reflexão sobre essa necessidade de mudança de atitude no trânsito em todo o nosso país, né? Então, quem tiver interesse também é só acessar o site do Observatório e fazer o cadastro que você vai ter acesso e fazer a participar dos cursos e tudo mais, né? E aí a gente trouxe algumas das peças, né, que fazem parte dessa campanha desse ano, Respeito, Pratique no Trânsito. Aí foram do Maio Amarelo, né, porque respeitar as regras deixa a vida mais segura. Aí da Semana Nacional de Trânsito, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Aí tem mais 2 imagens, aí mais 2, tá vendo? E esses itenzinhos menores, né, que também são peças publicitárias para fazer a divulgação, adesivar e tudo mais, os transportes, os veículos para fazer essa divulgação e conscientização, né? E é isso, gente, né? O nosso momento é esse. Nós achamos pertinente trazer para vocês um pouquinho sobre essa história e fazer essa relação com a Paraíba, com Cajazeiras, porque nós achamos mais pedagógico, mais produtivo, mais educativo, tá? Que nós tenhamos essa consciência, que nós tenhamos essa responsabilidade, porque afinal de contas, todos nós somos responsáveis por um trânsito mais seguro, por uma vida melhor, uma vida de qualidade para todos, né? Então, beijo e a gente fica por aqui.